Pra quem não conhece a banda Purpose, quem tava aqui ontem, conta pro pessoal o que é Purpose. Purisim. Não é roxo, tá, gente? Purpose. É pur de puro, place de simples, né? Oi. Eu gosto de inglês. E nós estamos muito felizes de poder servi-los nessa manhã mais uma vez. Nós tivemos uma noite muito especial ontem, inesquecível, indescritível, vocês juntaram as palavras. E pra gente é realmente um privilégio, como eu falei ontem para vocês. A gente viaja tantas horas para chegar num lugar tão lindo, com pessoas tão lindas, e cantando a nossa música. A gente fica muito honrado, muito honrado. Isso é um privilégio sem tamanho. Não tem dinheiro que pague, não tem quilômetros de distância que façam valer isso a pena, porque isso é graça do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, né, o Senhor continue nos capacitando para servi-los nessa manhã mais uma vez. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar algumas canções aqui, depois a gente vai ter uma participação especial. Gente, que privilégio de vocês ter isso aqui na igreja de vocês. Que coisa maravilhosa. Em nome de Jesus, nós exaltemos ao Senhor com todo o nosso coração, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Nós cantamos assim: canta minha alma então a ti, Senhor. Pra que ser as nossas? Vamos lá, grandioso és tu. Grandioso és tu. Pra acordar, vai. Canta minha
Tem mais de ti, menos de mim. Tem mais de ti, menos de mim. Tem mais de ti, como está escrito em João 3:30. Cresça, eu diminua. Ele cresça. Vamos tentar um pouquinho, ó. Levanta a mão comigo assim, ó. Ele cresça, eu diminua. Forte, rocha inabalável, aquele a quem nós temos a nossa única esperança, a nossa única fortaleza, o nosso Deus. Ontem nós tentamos cantar uma canção aqui que não tinha letra, hoje tem, né? A Thalita, né? Tem, eba. Coloca no refrão para a gente aprender junto aqui. Lá em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, muito fraco. Quando sou fraco, é que sou forte. É quando nós nos reconhecemos fracos que o Senhor Deus vê em nós servos, úteis ao reino, como nós conversamos ontem sobre o lápis. E essa canção fala assim, ó: pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Vamos mais uma vez, ó. Pois quando és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco, achei descanso em ti. Sempre devolve. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor.
Pois quando agora tá bonito. És minha força, meu pastor. Só ele. E se comigo está seguro, vou firmado. Pois quando o texto que nós vamos ler, você não precisa abrir, mas eu queria que você anotasse para você ler com calma em casa e digerir esse texto. É um texto muito conhecido, que é o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Eu tenho certeza que vários de vocês são bem familiares com esse texto. É um texto que seminarista gosta muito, né, pastor? Que fala sobre o kenoses de Cristo, o esvaziamento do Deus para se tornar servo e servo sofredor. A próxima canção, chamada Calvário, quem conhece Calvário aqui? Calvário intitulou o álbum mais recente da Purple, chamado, né, Calvário, que foi um álbum que a gente lançou no ano passado, celebrando a Páscoa. E foi um momento muito significativo para a gente, ressignificou a Páscoa para todos nós. E esse texto, ele foi extremamente importante para nos ajudar a costurar a composição de Calvário. Calvário é uma canção que descreve os passos de Cristo até a sua crucificação e a sua ressurreição. E a linha que costura essa descrição é a linha do texto de Filipenses 2. E o texto de Filipenses 2 é um texto muito importante, que tem, pelo menos, me ajudado a entender um pouco mais sobre o que nós precisamos ser, ou quem nós precisamos ser, ou buscar ser, para nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus. Quando a gente se denomina cristão, né? Nós somos pequenos cristos e nós tentamos imitar o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, no texto de Filipenses 2, de 5 a 11, ele nos explica basicamente e muito, muito brevemente o que acontece com Cristo, né? O que Deus faz através de Cristo. E o texto diz mais ou menos assim, tá? Não vou abrir. Tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se apegando a ser Deus, sabendo que era Deus, não usurpou a sua posição de Deus, pelo contrário, se esvaziou e, assumindo forma de servo, obedeceu até a morte e morte de cruz. Para por aí. É muito interessante porque a primeira coisa que Paulo nos chama muita atenção nesse texto é a questão de Cristo saber quem Ele é. Assumindo forma humana de forma definitiva, sendo o próprio Deus em toda a sua glória e majestade, olhando de cima para a sua criação caída, olhando de cima para a sua criação completamente corrompida, vulnerável, pequena, frágil, podre, Ele escolhe voluntariamente se esvaziar para se tornar forma humana. Quero chamar sua atenção aqui, porque quando a gente pensa em humilhação de Cristo Jesus, nós diretamente vamos para a cruz, e é importante que você vá para a cruz, mas a humilhação de Cristo não é simplesmente a cruz do Calvário, o sangue derramado. A humilhação de Cristo Jesus é o seu esvaziamento para se tornar carne, para se tornar forma humana para sempre. Eu gosto muito de uma comparação que um amigo meu fez uma vez, que é como se a gente olhasse para um ninho de baratas. Barata tem uma perna só. Um ninho de baratas, e aquela barata suja que caminha por lugares fedidos e sujos, e a gente voluntariamente se tornar barata e comer junto com as baratas e andar nos lugares com as baratas e abraçar a barata. E a diferença brutal disso é que nós não criamos a barata. A diferença brutal disso é que nós não conhecemos verdadeiramente a barata.
Você consegue entender o tamanho da humilhação de Cristo ao se tornar forma humana? É interessante também que o apóstolo Paulo, ele descreve a humanidade de Cristo. Ele poderia descrever, e todos os evangelhos nos mostram, né, que Cristo sentia fome, sentia sede, sentia sono, sentia frio. Era um ser humano, é um ser humano hoje, até hoje, e eternamente é. Mas a palavra que Paulo usa para descrever a vida de Cristo é: a si mesmo se humilhou. E a humilhação de Cristo, começando pelo seu esvaziamento em forma humana, ela se dá na sua obediência. E é isso que eu quero frisar com vocês. Eu queria que você anotasse isso no caderninho da sua vida aí. Como é que eu posso imitar Cristo? Será que eu preciso me pregar numa cruz e sofrer tortura física, ser mutilado por uma multidão para que eu seja parecido com Jesus? Não, você não precisa fazer isso, Ele já fez isso por você. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, que é natural do seu amor por Ele, é obedecer ao Senhor. E Jesus Cristo, Ele obedeceu, Ele assumiu forma de servo, e não qualquer servo, um servo obediente. E não qualquer obediência, obediência até a morte, e não qualquer morte, morte de cruz. A pior morte que Ele poderia sofrer naquele tempo, a pior tortura física. E o que eu quero te dizer é que a obediência ao Senhor, ela necessariamente vai te levar a uma morte. Talvez não uma morte física. Talvez a morte que você vai sofrer é uma morte social. Talvez algumas posições que você deva tomar diante dos seus amigos, diante de pessoas que você precisa de prestígio, elas vão te tornar uma pessoa talvez rejeitada. Assim como Cristo foi. Amando em primeiro lugar, cumprindo a lei completamente. Jesus não veio revolucionar a lei, Jesus veio planificar a lei. Então quando alguém falar para você: Jesus veio botar o pé em tudo e acabar com a lei. Não, Jesus veio cumprir a lei por nós e tornar a lei possível para nós através do Espírito Santo. Mas para que Ele pudesse cumprir a lei completamente, obedecendo ao seu Pai completamente, Ele precisou se humilhar e morrer. E a chave disso aqui, meus irmãos, é que a nossa vida toda, desde que a gente nasce, existe um senso e uma urgência de eternidade que urge no nosso coração. E ela só pode ser completa, ela só pode ser totalmente cheia, a nossa alma pode ser completamente cheia somente por causa de Cristo. E durante toda a nossa vida, até o nosso encontro com Cristo, a gente tenta preencher a nossa vida. E cada um sabe de que jeito tentou já preencher a sua vida. Talvez você tentou preencher com um relacionamento. Talvez você tentou preencher com uma pessoa. Talvez você tentou preencher com comida. Talvez você tentou preencher com dinheiro. Talvez você tentou preencher com prestígio. Talvez você tentou preencher com a sua carreira, com o seu currículo, com a maior safra de café que você poderia fornecer para alguém. Eu não sei. Mas o resultado é que quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você sente um vazio. E eu quero dizer para você que o tamanho desse vazio é o tamanho daquele Deus que era cheio, 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 e se esvaziou por nós, para que nós pudéssemos ser cheios, somente cheios dele. E a obediência e a morte, até a morte de cruz, e eu não sei qual é a cruz que você vai morrer algum dia, mas você vai. E não existe melhor morte que essa. Ela nos leva à segunda parte do texto. Pelo que também, em tempo oportuno, o Deus Pai o exaltou como nome acima de todo nome. E todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A humilhação, ela nos traz um tesouro eterno. Ela nos traz a glória para o Senhor. Ela nos traz o Cristo Jesus sendo exaltado acima de todo nome. A sua obediência suprema. E a humilhação talvez não vai vir de uma forma que,
tá todo mundo rindo de mim. Ah, que piada. Talvez a humilhação seja você ir lá e pedir um perdão. Que você sabe que você precisava, que alguém precisa pedir esse perdão para você, e você vai lá e pede esse perdão. Você vai lá e dá um abraço, você vai lá e começa um diálogo. E a gente vive isso aqui constantemente. A igreja de Cristo vive isso aqui constantemente. E dói, né? Essa é a dor que Cristo Jesus suportou por nós. A última coisa que eu quero dizer para você é que o inferno não é fogo, o inferno não é o ranger de dentes, necessariamente falando. O inferno é ser completa e definitivamente esquecido por Deus. E quando Jesus desce ao Hades, na sua morte, Ele não desceu lá para lutar com o diabo e vencer por nós, aqui já estava vencido. Jesus experimentou a pior humilhação e o pior sofrimento que poderia existir nesse mundo, nessa vida, que é ser esquecido pelo seu Pai por 3 dias, para que você, barata suja, pudéssemos ser lembrados por Ele. Meu irmão, essa graça já te alcançou. Essa graça é suficiente para cobrir o seu pecado. Essa graça é suficiente para te capacitar para desenvolver essa corrida de humilhação até o dia final, na bendita volta do nosso Cristo Jesus. Você está pronto para isso? Eu queria muito que, enquanto a Grace canta essa próxima canção, essa descrição dos passos de Cristo, você se prestasse atenção no final dessa canção, onde nós dizemos: eis que vivo Cristo vivo em mim, como Ele ao Pai obedecer. Esse é o final da canção. Tem nada mais que você precisa fazer além de obedecer ao Senhor. Preste muita atenção nessa canção, e que o Cristo Jesus, pelo próprio Pai exaltado acima de todo nome, se torne hoje o centro da sua vida, o centro das suas motivações, o centro das suas intenções, para que o seu futuro certo seja se encontrar com Ele nos ares e exaltar o Senhor eternamente. Cante conosco.
Feche os teus olhos. Querido Jesus, que alegria estamos na tua presença para glorificar e engrandecer o teu nome. Só o teu Senhor é merecedor de toda adoração, de toda honra e toda glória. Como os filhos teus, amados e separados, nós te agradecemos por teu resgate, por tua entrega naquela cruz, Jesus. Te agradecemos porque isso foi por amor, amor que a gente não conhecia. E a gente só sabe sobre esse amor, só ama quem conhece a Ti. Nós te amamos, Jesus, e nós te agradecemos por tal sacrifício, sangue inocente derramado. Mas te amamos porque o Senhor vive. A morte não te derrubou. O Senhor vive, vive eternamente, e viveremos contigo na glória. Senhor, Tu és amado da nossa alma. O Senhor é o nosso tudo, o nosso respirar, o nosso maior tesouro. Que o Senhor seja o único aqui nesse lugar. Que anos se passem para comemorar uma igreja local, mas nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Que possamos ser igreja onde estivermos. Nós te agradecemos e te honramos, Jesus. Amém. Então, sobre isso, Pai, agora sobre você. Com formosos pés, entre nós andou, revelou ao mundo amor tão profundo. Minha lentidão, tudo de tal maneira sangue derramado
Espírito Santo, e no servidor. Redimiu a igreja, a mim e a seus felizes, nascer de novo, humilhou-se ouve o pecador, esse pobre teu se alude cruz, no grande eu queria com muita alegria convidar o pessoal da orquestra para se posicionar aqui na frente. Enquanto eles se posicionam, eu não vou falar muito que eu vou começar a chorar, porque essa é uma das poucas igrejas. Todas as igrejas que nós servimos sempre são momentos muito especiais, sempre são casas que nós nos sentimos muito honrados, né? Extremamente responsáveis por servir a igreja com excelência, trazer boa música, boa palavra. E a Igreja Presbiteriana de Alto Caparaó mora nos nossos corações. Quero dizer isso para vocês, meus irmãos. Obrigado. Obrigado por isso. Isso aqui é maravilhoso. Obrigado, meu irmão, por ter também o pessoal para acompanhar a gente poder servir junto, né? Isso é um privilégio que a gente teve poucas vezes nas nossas vidas. Obrigado, meus irmãos, por cobrirem a gente de carinho, de cafezinho. E nós pedimos que a igreja continue se comprometendo a cobrir a propósito de oração pelos próximos dias, pelos nossos passos, né, enquanto o Senhor nos conduz no nosso ministério. Nós temos alguns materiais que estão para ser lançados, já estamos em processo de produção. Estamos muito felizes com isso, de poder continuar servindo a igreja de música, cantando a palavra de Deus. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos capacite para continuar, assim como Cristo fez, nos esvaziando e assistindo ao Espírito Santo fazer a obra por nós. Nós não podemos oferecer nada para vocês, irmãos. Eu tenho certeza que tem irmãos, e vocês estão vendo alguns aqui, muito mais capazes que nós, muito mais talentosos que nós, por algum motivo misterioso sobre graça em nós, de fazer uma igreja tão querida nos trazer de tão longe. Obrigado, meus irmãos, em nome de toda a banda. Nós só queremos agradecer a vocês. Vamos louvar? Vamos colocar em pé, meus irmãos? Vamos cantar juntos? Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço, por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador.
Vocês vão cantar? Ah, tá bom. Faltou alguma canção, meus irmãos? Da Purples? Romanos 5 de domingo de manhã, Babi. Alguma canção que os irmãos gostariam que a gente cantasse junto, da Purples? Te agradeço. Vocês conhecem Te Agradeço? Tem aí, Thalita? Vamos cantar juntos? Na próxima é o culto inteiro, hein, pessoal? Culto inteiro juntos aqui, hein, maestro? Por favor. Vamos cantar um refrão com eles
Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço, te agradeço. Gratidão pelo centenário da Igreja Presbiteriana. Gratidão por esse momento juntos. Se repita logo, tá bom? Cantamos juntos. Aos teus pés, agradecemos. Te agradeço, te agradeço.
Senta aí um pouquinho só. Uma das preocupações quando a gente vai trazer um cantor, uma banda, esse povo de fora, uma das preocupações que a gente tem é como é que é esse povo. Não era para ser, mas a gente fica assim, né? A gente vê, tem tanta informação, porque se aquele que era a expressão exata do ser de Deus se esvaziou, não assumindo por usurpação ser igual a Deus. Essa música de vocês, pura e simples, esse menino que compôs. Mas não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus. Então você só foi instrumento, tá? Não enche a bola, não. Essa música, ela é maravilhosa. Que ela fala exatamente da criação, do Deus que cria, o Deus que governa, o Deus que dirige, o Deus que tem todo o poder. E abdicou do Filho pelas baratas. Isso que é triste, mas ao mesmo tempo é glorioso. Eu quero orar com vocês, vem cá. Esses meninos são instrumentos de bênção. E vocês perceberam desde ontem que eles cantam a Bíblia. Eles cantam a Bíblia. E isso está faltando demais. Está faltando demais nesse meio. E oxalá que vocês estudem muito a Bíblia, para que a inspiração, a iluminação do Senhor venha sobre a vida de vocês. Vocês são lindos, tá? Pode guardar isso no coração, de verdade. E a gente nos sentimos privilegiados aqui com a presença de vocês. Se Deus quiser, a gente traz vocês de volta com mais tempo, esse tempo foi meio corrido, mas ontem foi uma noite memorável, uma noite muito especial. E hoje pela manhã também. E vocês incluíram parte da nossa orquestra, né, Romo? Ficou muito bonito. E você também é o cara, rapaz. Então nós vamos orar. Esse menino já pregou. Ontem ele deu uma palavra aqui sobre o lápis. Fantástica. Tá escrito aqui. E hoje pela manhã, essa palavra de Jesus que se esvazia. Que é exemplo para nós. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Deus deu talentos a esses meninos, mas eles sabem disso. E o dia que eles disputarem essa glória com o Senhor, vocês estão lascados. Vamos ficar em pé, queridos. Hoje à noite nós temos o pastor Tafarel. Venha, noite dirigida pelos nossos jovens. E a festa continua. 100 anos não é pouco tempo, não. A festa continua. Façam uma boa viagem. Com certeza Deus vai cuidar de tudo. E voltem para casa. Leve um abraço dessa igreja, dessa família aqui que muito ama vocês a partir de hoje. Deus, nós te louvamos, te agradecemos em Cristo Jesus. Por essa manhã tão preciosa. Porque cantamos a tua soberania. Cantamos a tua glória, cantamos o teu amor, cantamos, ó Deus, a tua misericórdia. E cantamos porque fomos chamados para cantar. E cantamos porque vamos continuar a cantar, pelos séculos dos séculos. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado pela igreja reunida nesta manhã. Obrigado por teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor recebe a nossa adoração. Agora cuida, Pai, desses meninos, cuida dessa banda. Que eles sejam instrumentos no tempo do Senhor, na forma do Senhor, do jeito que o Senhor determinar, sempre para a glória do teu nome. Faça-os crescer na graça, no conhecimento, na intimidade no Senhor, no amor recíproco. Faça, Deus, com que eles sejam para a tua glória e teu louvor, instrumentos nas tuas mãos. E nós te agradecemos, Pai, por esta manhã tão preciosa, pelos 100 anos dessa igreja, pela história bendita dessa igreja, por essa igreja plantada neste lugar,
para louvor da tua glória. Quantos passaram aqui? Quantos já estão com o Senhor que passaram aqui? E nós te agradecemos porque fazemos parte de um pedaço dessa história. A ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, repousa sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.